Fala, galera do Debate na Barreira, estamos aqui ó, em São Januário ainda, né? Meia luz aqui, os refletores já são alguns acesos aqui atrás. Agora só trabalho da galera aqui que desmonta equipamento e tudo, né? Trazendo para vocês aí o que a gente viu aqui hoje, né? Um pouco também da coletiva do Diniz, né? Sobre esse jogo, a Vasco e Atlético Mineiro 1-1 aqui em São Januário pela 19ª rodada, a última rodada aí do turno, né? O Vasco ainda tem 2 jogos para fazer, mas a 19ª simboliza aí o final do primeiro turno. O Vasco ainda tem jogos contra o Juventude e o Bahia para completar. E a gente está aqui, vamos trazer para vocês agora um apanhado. Tá? O time do Vasco tomou um gol logo cedo, com menos de um minuto o gol do Gabriel Menino de fora da área no cantinho. O Léo Jardim não pôde fazer nada, uma bola bem batida, né? E o Vasco reagiu, correu atrás, teve um pênalti ao seu favor, Verratti cobrou muito bem e empatou. E o Vasco no primeiro tempo foi o senhor das ações, dominou todas as ações, teve oportunidade, uma grande defesa do Everson, né, no cantinho, Ryan de cabeça na pequena área, perdeu o gol, jogou para fora. O Vasco dava a impressão que poderia marcar a qualquer momento. O time estava bem, com posse de bola, estava criando, como sempre. O Vasco é um time que cria, né? A gente reclama, mas o Vasco é um time que cria, o Vasco chega no gol. Só que não transforma essas oportunidades em gols. Hoje no total da partida foram 15 e só 4 no gol, né? Isso acaba prejudicando o desempenho de todo o time. Mas veio o segundo tempo, o Cuca mexeu no time do Atlético, botou o Alexander no lugar, foi do Igor Gomes, né? E o time do Atlético foi para cima, ainda conseguiu aumentou a posse de bola, teve mais posse de bola que o Vasco. O Vasco ainda teve boas oportunidades, uma com o Coutinho que o Vasco roubou a bola, ele saiu cara a cara com o Everson, bateu para a defesa do goleiro. Teve outras oportunidades, entendeu? O Vasco criando. Vasco, como eu falei, o Vasco está criando as oportunidades. O Vasco está chegando, o Vasco tem oportunidade de matar o jogo e não acontece. E aí a gente fica nessa, achando que está tudo ruim. E o time está jogando bem, o time consegue produzir. Hoje temos que elogiar, né? A zaga do Vasco teve muito bem, exceto ali logo no primeiro minuto aquela bobeira, mas foi de todo um sistema, não foi de um jogador específico. O time ainda estava acordando para o jogo e depois se comportou muito bem. João Vitor, que vaiado desde o início, jogou bem, foi entre os destaques aí do time do Vasco. Mas infelizmente empatamos, não conseguimos ganhar, porque essa vitória tiraria a gente da zona de rebaixamento. Não aconteceu. Vasco continua no Z4, daqui a pouco deve estar jogando aí o Santos. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo já vão estar tendo resultado, a gente ainda não tem aqui. E agora vamos embora. Próximo jogo, a gente está sem o Verratti tomou o 3º cartão amarelo, né, numa bobeira ali na área com o zagueiro Júnior Alonso do Atlético, acabou ganhando o cartão amarelo. Então não teremos Verratti. E na coletiva falou-se muito de uma notícia que saiu no intervalo aqui, que pipocou aqui nas cabines de imprensa, sobre uma possível pedida de saída do João Vitor, né? O jornalista André Hernan soltou essa no X e foi um burburinho, foi tema até de uma das primeiras perguntas da coletiva. Diniz retrucou, falou que não tem nada, que conversa com ele frequentemente e que não tem essa de sair. Ele está bancando, que por enquanto que fica, não tem o porquê, né? Falou também das possibilidades, das substituições que ele não fez. Ele morreu com 2 substituições, fez só 3, entrou o David, o Garré, quem foi o outro, e o Vitor Luiz. Foram os 3 atletas que entraram. Ele não fez mais substituições, foi até questionado se ele não confiava no elenco. Ele explicou, falando que nem todos entendem a forma de jogar ainda, eles ainda estão entendendo o que ele quer. Então ele falou que também aquela coisa que eu já tinha falado antes, não é obrigado a fazer todas as substituições, mas hoje o time demonstrou muito cansaço, principalmente o Tietê e o Ryan. No final, assim, metade do segundo tempo já estavam esgotados, tu via nitidamente, mas ficaram o tempo todo, jogaram o tempo todo. Eu fiz uma pergunta a ele sobre o Nuno, esse desgaste que o Nuno vem tendo.
Ele falou que pensa, ele já está tirando até o Nuno mais cedo para dar menos minutagem aí para ele poder tá podendo aguentar. Então ele está tendo um controle de carga, começa jogando, mas por exemplo, hoje ele saiu logo com 12 minutos, se eu não me engano, 12, 13 minutos ele tirou o Nuno. Perguntei do Estrela e ele falou que o problema do Estrela é clínico, ele treina e sente o joelho. Então ele fica nessa, campo, departamento médico, campo, departamento médico. Então não depende dele, Diniz, que por ele, Diniz, o Estrela briga por posição. É um atleta que ele gosta, é um atleta que ele tá, segundo ele, está ansioso para ver, né? E que espera em breve estar podendo contar com o Estrela. Então vamos aguardar aí. Falou também sem o Verratti, o que ele vai fazer. Ele falou que começou a pensar, mas ainda não sabe, porque tem o David, tem o próprio Ryan que podem fazer essa função de falso 9, e aí ele vai ter uma semana aí para treinar e ver o que vai fazer. O próximo jogo, como eu falei, vai ser lá em São Paulo, no Morumbi, contra o Santos de Neymar, né? Confronto direto. O Vasco está a 2 pontos agora do Santos, o Santos ainda deve estar jogando nesse exato momento, e aí a gente vai ver como é que vai ficar ao término dessa rodada. Né? Então, assim, o Diniz falou bastante e questionou, assim, o Vasco cria. E realmente, a gente tem que dar a mão à palmatória. O Vasco é um time que cria muito, né? Cria bastante. Só que não transforma essa criação em gols. Mais uma vez eu falo para vocês, eu tenho os scouts da Sérgio que a gente recebe todo final de partida. O Vasco deu 15 finalizações, só 4 no gol. Provavelmente eles não contam nem o pênalti. Então são coisas que tem que ser corrigidas, tem que ser melhoradas. A gente tem que ter um aproveitamento maior. Começa a sair o gol, as coisas vão começar a fluir, porque o time está criando. Aquilo que ele fala e a gente está vendo, o time cria. Mas tem que transformar essa criação em gols. Não pode perder os gols que o Ryan perde, até aqui nessa pequena área aqui do meu lado. De cabeça, sozinho, o Coutinho, cara a cara com o goleiro. Não pode deixar de fazer aquele gol. Era ele o goleiro e é o Coutinho. Então, mas infelizmente, e falando do Coutinho, uma baita partida, acho que para mim hoje o melhor em campo, estava afim, discutiu com o juiz, discutiu com o Verratti, um lance que ele toca uma bola pro Verratti, o Verratti ameaça, mas não vai, ele toca, o Verratti para, ele reclama, gesticula, briga mesmo. Tava brigando mesmo com todo mundo ali, pilhado no jogo o Coutinho. Então, vamos torcer para ele continuar assim, é o que a gente fala, a gente quer continuidade do Coutinho. A gente precisa do Coutinho mais vezes participativo como ele foi hoje. Saiu por cansaço, o próprio Diniz falou isso na coletiva, saiu por cansaço, então vamos ver. Vai ter uma semana agora de preparação para o próximo jogo contra o Santos, lá no Morumbi, tá? Não será na Vila Belmiro, será no Morumbi, e aí a gente vai ver. O Vasco precisa ganhar, o Vasco precisa pontuar. É um jogo que, assim, que se pontuar vai estar bom, porque é um jogo fora contra um concorrente direto. Se ganhar é excelente, é melhor ainda, é o que a gente quer. Mas eu acho que também se vier um ponto não vai ser de todo ruim, apesar da nossa situação, tá? Aí na zona de rebaixamento. A gente teve a oportunidade de estar saindo hoje, não aconteceu. Vamos aguardar agora as próximas rodadas, vamos esperar se encerrar essa rodada, que está em curso ainda, e aí a gente vai ver como é que vai ficar. Mas vai a São Paulo precisando ganhar para sair da zona de rebaixamento, até porque é confronto direto com o Santos. O Santos hoje, nesse exato momento, está a 2 pontos, mas está enfrentando o Cruzeiro e se ganhar, passa a 5 pontos, aí complica, né? Torcer para o Cruzeiro ganhar esse jogo aí, certo, galera? Já pedindo aí para você, quem não é inscrito, se inscreva aqui no Debate na Barreira, dá essa moral, fortalece, principalmente deixa o like é muito importante para o YouTube, tá recomendando, e a gente volta amanhã com mais vídeo aí sobre a Semana do Vascão. Valeu, galera, brigadão, um abraço, tamo juntos e fui!